Aqui é Rosilé Lopes e você está no Psi 360 Cast. Para você que é psicólogo ou estudante de psicologia, que quer refletir sobre os bastidores da carreira do psicólogo e das possibilidades de crescimento numa visão de 360 graus. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre qual é o seu motivo na vida, psicólogo. E para bater um papo comigo sobre esse tema, eu quero chamar aqui o meu parceiro de sempre, de cena aqui no podcast, Emanuel Bessa. Olá, Rosilé, olá, ouvintes aí que está com a gente aqui para falar de uma coisa muito importante, que é o motivo, né? Nós precisamos de motivo, né, para viver. E nada melhor do que falar sobre isso com os psicólogos do nosso curso, né, e os psicólogos também que acompanham o nosso projeto, né? A gente pegou a deixa aqui da nossa mentoria. A gente tem uma mentoria, para quem não sabe, né, dentro do nosso curso, para os nossos alunos. E lá o primeiro exercício que a gente faz com esses alunos é fazer com que eles comecem a pensar nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas dores também, né? Do porquê que eles estão ali querendo esse crescimento profissional, né? Isso é muito importante para que a gente possa dar o primeiro passo para fazer qualquer tipo de trabalho. É assim, José, mas lá na mentoria também, né, a gente sempre fala o seguinte, né, a gente tem que fazer a seguinte reflexão. Onde é que eu estou hoje? Né? Como é que eu estou hoje? Independente de quem você seja. Você tem que fazer essa reflexão. Onde eu estou hoje e aonde eu quero chegar? Eu acho que essa jornada, esse caminho é muito importante ter essa clareza para que a gente possa ter a motivação, né, que é o nosso, que seria o nosso combustível para a gente seguir em frente, como você falou agora, a gente tem os nossos motivos, nós temos nossas dores bem claras, nossos sonhos bem claros, para que a gente possa ter esse combustível e chegar aonde a gente quer chegar, né? E falando sobre isso, é importante a gente pensar o seguinte: autoconhecimento faz parte da vida de qualquer pessoa, para a gente alcançar qualquer coisa, e principalmente do psicólogo. Você sabe que uma vez fizeram uma pergunta para mim assim: Rosileia, você acha que um profissional, né, porque era uma jovem, né, muito jovem, saindo da faculdade perguntando, poxa, você acha que eu posso ser uma boa profissional de psicologia com a minha idade, sendo tão jovem assim, atendendo pessoas bem mais velhas que eu, da idade dos meus avós às vezes? Será que eu vou passar credibilidade? E aí eu respondi para ela assim: olha, autoconhecimento, maturidade, isso não está ligado à idade. Então, sim, qualquer profissional, independentemente da idade, claro que pode ser um bom profissional. Agora, o que acontece na nossa área é que, e a gente lá do 360, a gente lida com realidade. A gente não lida só com o que deveria ser o psicólogo. A gente lida com a realidade que a gente está vivendo. Sim, muitos psicólogos que não trabalham no seu autoconhecimento. Isso, gente, é óbvio pra gente que todas as abordagens mostram a necessidade da gente fazer o nosso próprio processo, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento, pensar nas nossas abordagens atuando na nossa vida. Agora, o que a gente faz na mentoria é diferente. Claro que não é um processo terapêutico, né? Mas é uma pergunta bem interessante, né? Qual é a diferença aí do processo terapêutico com esse trabalho de autoconhecimento, né, com as psicólogas? O processo de autoconhecimento é um processo que a gente faz na vida, durante a vida, as nossas vivências. Isso já faz parte do ser humano, esse crescimento. Agora, o processo terapêutico no consultório, nesse processo de autoconhecimento no consultório, ele requer algumas técnicas, né, algumas intervenções tidas ali, né, pelas nossas abordagens, que fazem com que essa pessoa entre nesse processo, né, de uma forma não tão natural como a vida, mas ele comece a trabalhar esse processo que às vezes na vida está interrompido. Agora, no nosso dia a dia, a gente faz isso todo dia. Quando a gente ouve uma pessoa inteligente falando, quando a gente ouve um amigo, uma mãe, alguém dando uma dica pra gente, quando a gente pega algum trabalho aí que a gente ouviu, a gente leu sobre psicologia. Ou seja, é um processo natural. Então, quer dizer, o autoconhecimento ele é alguma coisa é algo importante para qualquer ser humano. Agora, quando a gente fala de psicólogos, me parece fundamental, né? Fundamental. É um critério para que se seja um psicólogo que esteja trabalhando no seu autoconhecimento. Então, quer dizer, para a gente conhecer nossas dores, quer dizer, os nossos motivos que vão fazer a gente ter combustível para ir em frente, né? Quando a gente fala em dor, tá, Roseleia? Ter muito cuidado, que às vezes a pessoa pensa que dor é alguma coisa do passado, algum sofrimento que teve.
Mas não, dores são aquilo que está latente em você, que você identifica através do seu autoconhecimento, através de uma reflexão, que são dores que vão fazer você ir em frente, né? Assim também como nossos sonhos, que seriam nossos objetivos, o que nós queremos conquistar, o que nós queremos alcançar. E eu acho que sobre isso, né, esses motivos de dores e sonhos, então, que você acabou de falar que o autoconhecimento é muito importante para identificar isso dentro de você, seria bom então a gente entrar nesse tópico, falar especificamente o que são esses dores e sonhos, por que tê-los, como é que a gente faz isso na prática e como é que isso pode ser visível aí, como é que isso pode funcionar para a gente. Ok. Zilé, eu sempre aprendi muito cedo quanto é importante a gente sonhar. Normalmente as crianças fazem isso com muita facilidade, né? Sonhar em ser bombeiro, ser piloto de avião, ser astronauta. As pessoas têm sonho desde muito cedo e vão crescendo, elas vão perdendo um pouco essa naturalidade de sonhar, até porque elas começam a não acreditar mais diante das frustrações que muitas vezes a vida apresenta. Agora, quando a gente fala de dores, motivos que a gente deve ter, que a gente deve ter isso de clareza para poder fazer isso de combustível, muitas pessoas podem achar que isso é besteira, que isso não funciona, que isso é muito autoajuda, mas pelo que você falou, isso também tem na própria psicologia, né? Sim, na psicologia a gente também se utiliza de técnicas, né, para fazer com que a pessoa possa, por exemplo, na terapia cognitiva, mudar a forma dela pensar a partir de novos comportamentos. Uma dessas coisas que a gente faz, por exemplo, né, uma dessas técnicas, com uma pessoa que tem uma compulsão alimentar, por exemplo, ou algum tipo de compulsão, né, qualquer, ela pode trabalhar o cartão de enfrentamento, porque ela, na terapia, ela já descobriu qual a motivação que faz com que ela deixe, por exemplo, de fumar, ou deixe de comer, entre numa dieta, ou deixe de usar drogas, ou seja, né, estou dando alguns exemplos aqui. Ela, dentro do processo, ela começou a descobrir. E aí ela nota essas descobertas dela e coloca onde ela mais entra em contato, lá na frente do computador, na frente da geladeira, né, no próprio celular, ou na cabeceira da cama, no espelho. Isso a gente chama de cartão de enfrentamento, né? Para toda vez que a gente começar a se sentir um pouco voltada a ter aquele comportamento ruim de novo, a gente lembra do motivo que fez com que a gente estivesse ali na terapia, estivesse ali. Então, esse exercício que a gente faz na mentoria, né, que é claro, não é um processo terapêutico, né? É apenas uma forma da pessoa começar a pensar nesses motivos. Agora, eu garanto a você, eu já tive experiência de escrever tudo aquilo que estava nas minhas dores, nos meus sonhos, botar no local visível. Eu já até mandei botando na geladeira, inclusive fotos. Quando eu pensava em viajar para alguns lugares, eu botava fotos dos lugares que eu queria viajar. Ver vídeos também é uma coisa legal, sites, e até visitar o local, por exemplo, você quer fazer uma viagem para a Europa, por que você não vai numa agência de viagem? Ou você quer trocar de carro, porque você não vai numa agência de carro lá para conhecer seu carro, entra dentro dele. Parece besteira, e isso, Rosileia, eu acho que é um grande erro que algumas pessoas cometem. Porque elas começam a achar isso uma coisa assim, muito sem sentido, não vai funcionar. Você acabou de dar uma explicação aí sobre o cartão de enfrentamento, mas a pessoa acaba não escrevendo. E aí o que acontece? Ela não escreve, ela passa a esquecer, não tem clareza do seu sonho, não tem clareza de onde ela quer chegar. Outro erro comum também, ela não revisar, porque os sonhos modificam. Ao longo do tempo podem modificar. Ou você pode conquistar alguma coisa. Você já conquistou? Então, quer dizer, você tem que revisar constantemente. Você olhando diariamente, você vai tendo contato com ele, você está fazendo o quê? Você está testando. Todo dia você olhando, você está testando. Será que isso está funcionando para mim? Eu estou procrastinando ainda. Está na minha frente lá a minha dor, os meus motivos, os meus sonhos, e eu continuo procrastinando, continuo não realizando as coisas. Será que aquilo ali realmente é algo que vai me mover para frente? Você deu até exemplo de não sei se foi uma paciente sua, né? Que ela estava em processo de emagrecimento e não emagrecia de jeito nenhum. Como é que conta essa pra gente essa história aí que eu achei interessante. Ela se sentia assim, ela sentia que não estava cabendo mais nas roupas, não estava se sentindo mais tão atraente. Mas, na verdade, esse não era o real motivo ou a dor real para que ela pudesse entrar numa dieta, porque ela gostava de comer, ela gostava de se alimentar. Isso não era uma coisa que afetava tanto ela, né? Eu acho que ela se sentia bonita mesmo assim. Agora, quando ela começou a ter um problema de saúde por conta da alimentação... Ela começou a sentir dificuldade de trabalhar. Sentiu dificuldade, sentiu, né, cansaço, sentiu... E ela não conseguia mais fazer o que ela fazia antes.
Aí isso começou a ser uma dor para ela. Agora é uma dor real que ela descobriu. Quer dizer, então a dor que ela achava que tinha e ela não tinha. Então, a partir do momento que ela tem essa dor na sua frente e começa a perceber que não está funcionando, é porque tem algo errado com a própria dor. Sim, então a gente pode até dizer que um profissional que tem mais sucesso, que tem mais. Que está crescendo, que está conseguindo, né, se mover, ou, né, fazendo o que precisa, conteúdos, estudando. Então, peraí. Então, esse assunto é para você dizer para mim por que essa motivação é necessária e por que ela funciona, né? Porque os obstáculos que ela tem que superar, né? Então, podia dizer então para a gente aqui das pessoas que estão se superando em função dessa clareza, né? Perfeito. Eu acredito que as pessoas que estão se superando, estão crescendo, estão fazendo o que precisam, conteúdos, estudando, né, melhorando na sua prática, essas pessoas têm clareza dos motivos de acordar todo dia e estudar, elas têm clareza do porquê que elas querem isso. E, gente, nada demais se a gente acordar e falar assim, caramba, eu não quero nada disso. Desde que eu esteja entrando em contato comigo, desde que eu esteja me perguntando por que eu tenho tanta preguiça de estudar, por que eu tô colocando desculpa para toda vez que eu tenho que estudar, ou tenho que fazer um conteúdo, ou tenho que fazer alguma coisa. Você tem que entrar em contato para ter um real motivo, porque senão a gente está perdendo tempo. Sim, a vida é curta, né? Agora, a motivação, essa motivação é para você se organizar, é motivação para você estudar, é motivação para você se tornar um profissional melhor, sair um pouco desse profissional médio para você ter uma versão melhor sua. Quer dizer, aqui não está nem um comparativo com você com outro profissional. Aqui você está se comparando com você mesmo. Exatamente. Inclusive, Manuel, eu queria muito que você falasse de uma reflexão que você falou que ouviu do Sérgio Cortella. Porque, gente, eu acho o Manuel, eu falo para ele é especialista em marketing. Ele queria fazer uma nova graduação. Ele está fazendo, inclusive, uma pós-graduação em ciências políticas. Ele gosta muito de política, né, Manuel? Mas eu acho, sinceridade, vai por mim, que você deveria ser um filósofo. Eu acho que você filosofa muito. Na verdade, eu acho que todo mundo tem um pouco de filósofo, né? Mas, enfim, eu vou ouvir a sua indicação, sim. E gostaria realmente de trazer essa reflexão do Sérgio Cortella, que eu achei muito interessante mesmo. Eu acho que pode servir para você. Então, do nosso especialista em marketing, filósofo, Manuel. Mas, na verdade, aqui eu estou citando aqui o nosso querido Sérgio Cortella. Perfeito. Que ele deu dois exemplos muito interessantes. Achei maravilhoso. Ele falou o seguinte: você quer fazer o possível ou você quer fazer o seu melhor? Aí ele deu dois exemplos. Né? O primeiro exemplo foi o seguinte: você, quando está diante de um médico, dentro de um centro cirúrgico, você vai ser operada. Você pergunta para o médico: doutor, vai ser tranquilo, vai dar tudo certo? Você preferia ouvir do médico o quê? Eu vou fazer o possível, ou ele te dizer assim, eu vou fazer o meu melhor? Acredito que seja, né? Fazer o meu melhor. Então, o que é isso, gente? Para trazer isso para a gente. É fazer o seu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Repetindo, fazer o melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. E ele deu um outro exemplo muito interessante, que foi quando ele foi na casa da mãe dele, estava saindo da faculdade, chegou lá, a mãe dele falou, meu filho está com fome e tal. Não, mãe, eu comi um negócio na faculdade. Ele falou assim, não, peraí que eu vou preparar um negocinho para você. Ele até brinca, né, que fala, tem algumas mães aí que conseguem fazer mágica e fazer uma comida muito rápida, né? E lá vem ela, né, ele é italiano, veio lá ela com um macarrãozinho simples, com só sal e azeite. Mas o que ela fez? Ela teve o cuidado, o capricho de pegar um tomatinho lá, cereja, cortou em 4 pedaços, colocou e enfeitou o prato. O que é isso, gente? É capricho. Diferente de fazer da mediocridade, de ser mediano. O capricho, o que é? É fazer o possível ou fazer o seu melhor? O capricho é fazer o seu melhor. E a mediocridade, o mediano, é aquele cara que faz, eu vou fazer o possível. Então, o que a mãe dele fez com esse capricho? Ela fez o melhor com as condições que ela tinha, enquanto não tinha condições melhores de fazer melhor ainda. Então, depois dessa filosofada,
Eu te convido a participar das nossas aulas de toda quarta-feira no VIP Class, no YouTube. Seguir nosso Instagram, depressão360.psi. Então eu te convido a fazer o seu melhor com as condições que você tem, enquanto não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Isso aí. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.